abençoe a sua vida nessa noite rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo possam repousar sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Talvez nessa noite você esteja achando algo diferente. Estamos fazendo o culto no templo maior. Nós estamos durante essa semana acertando a plataforma do nosso templo menor, né? Temos tido o privilégio de arrumar, dar um jeito, mostrar uma qualidade melhor naquela plataforma. Então estamos aí durante alguns dias mexendo. Então por isso que hoje estamos realizando esse culto aqui novamente. E se fazemos isso é fruto da sua generosidade, da sua bondade, do seu envolvimento com a igreja local. Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, hoje não no livro de Salmos, mas no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículos 11 ao versículo 16 de Romanos capítulo 1. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dos dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, por nos voltarmos, ó Deus, mais uma vez a esse lugar, por nos reunirmos em Teu nome, ó Deus, através do Evangelho que nos alcançou um dia, que nos justificou, que trouxe paz ao nosso coração. Senhor, que nessa noite nós possamos, Deus, nos render a Ti, através do louvor, através da palavra, para que o Teu nome seja engrandecido sobre tudo e sobre todos. Receba o nosso louvor nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos celebrar a esse Deus maravilhoso aí onde você está. Se coloque de pé e vamos louvar a esse Deus com bastante alegria. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai.
que nessa manhã você possa clamar o nome do Senhor, dizer: Senhor, não há outro igual a Ti. Tu és o meu consolo, Tu és o meu abrigo, Tu és a minha força, o meu refúgio. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
damos graças, Senhor, pois o Senhor é bom, Criador de tudo, de todos, ó Deus. Confiamos em Ti, ó Deus, depositamos a nossa esperança no Senhor. Obrigado, Pai, por estes momentos de louvor, de adoração. A Ti seja toda a honra e toda a glória, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Que o Senhor seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Talvez você esteja estranhando, por nós estarmos aqui à noite. Nós estamos mexendo na plataforma do Templo Menor. Logo assim que nós retomarmos os cultos presenciais, você vai ter uma surpresa, Estamos ajustando, melhorando, o ambiente da plataforma. Graças a Deus, se assim podemos fazer, isso é fruto do seu envolvimento com a casa do Senhor, seu compromisso com dízimos e ofertas. Nós somos gratos, pela sua fidelidade mês a mês, mantendo esse lugar, fazendo com que nós possamos honrar com os nossos compromissos. Queremos também dizer aos irmãos que a partir desse mês de julho, nós teremos a Secretaria da Igreja aberta todos os domingos de 8 ao meio-dia, a partir do mês de julho. Todos os domingos, de 8 ao meio-dia, sempre aberto aos domingos, de 8 ao meio-dia. Você vai poder estar na nossa igreja, enquanto ainda não voltamos de uma forma presencial, você vai poder estar aqui, olhar para essa igreja, olhar para o Templo Menor. Deus vai estar animando o nosso coração, nos preparando para a volta. Que Deus abençoe. Aqui nós temos os 2 bancos onde você pode fazer o seu depósito, ou a sua transferência, ou o seu TED. Caso você não possa fazer nenhuma dessas 3 atividades, você pode vir durante a semana na igreja e depositar o seu dízimo, a sua oferta no nosso gasofilácio. Deus abençoe a sua vida ricamente. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 15 ao 16. Romanos, capítulo 1, versículos 15 ao 16. Antes de nós fazermos a leitura, gostaria de, junto com os irmãos, estarmos orando pelo netinho da nossa irmã Adília. Ele está internado, teve que se internar por um probleminha de saúde, mas graças a Deus já está se recuperando. Mas vamos pedir a Deus para que a recuperação seja plena e um pouco mais rápida. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida do Heitor. Pedimos, ó Deus, que a boa mão do Senhor seja sobre ele, fazendo com que ele se recupere, ó Deus, rapidamente de tudo isso que foi necessário. Oramos, ó Deus, para que o Senhor, Pai, misericordiosamente seja sobre a vida do Heitor. Guarda da saúde, ó Deus, que ele possa prontamente estar de volta para a sua casa. Ó Deus, oramos assim, porque cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, versículos 15 e 16 da carta de Paulo aos Romanos. O tema da mensagem hoje é: o que é o Evangelho? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim no versículo 15: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, louvando, bendizendo o Teu nome, mas também nos submetendo à Tua palavra. Pedimos, Pai, que nessa noite, essa boa palavra, esse Evangelho que é o poder do Senhor manifesto sobre toda a criação que crê, possa alcançar o nosso coração, fazendo com que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser se submeta a esse poder que vem do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém. Bem, a pergunta que nós podemos nos fazer nessa noite, ao começar esse culto, ou ao começar a ouvir a exposição da palavra de Deus, é a seguinte, através do texto: o que é o Evangelho? Se alguém lhe perguntasse nessa noite, defina o Evangelho para mim. O que é o Evangelho? Será que você conseguiria, em poucas palavras, definir o Evangelho? Dizer para essa pessoa o que é o Evangelho, ou falar para ela o que um dia lhe alcançou e lhe fez, ou fez com que você se tornasse o que você é diante de Deus? Você saberia definir o que é o Evangelho? Eu diria que esta pergunta ela poderia ser respondida de 3 formas. Primeiro, entendendo que há aqueles que se envergonham do Evangelho. Segunda resposta, existem aqueles que envergonham o Evangelho. E a terceira resposta, nós poderíamos definir o Evangelho através daqueles que não se envergonham do Evangelho. Eu diria ainda mais, para continuarmos, para prosseguirmos nessa questão, precisamos de definir melhor o que é o Evangelho. E eu acredito que para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos de analisar o que é o Evangelho, talvez dando uma resposta da seguinte maneira: o que não é o Evangelho? Essa pergunta ou essa resposta, o que não é o Evangelho, ela não se faz a partir de hoje. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele escreve aos irmãos que estão na Galácia, apontando coisas que estavam acontecendo naquela igreja, naquela região, e dizendo: olha, este não é o verdadeiro Evangelho. Então, para nós podermos responder o que é o Evangelho, eu gostaria primeiramente de dizer aos irmãos o que não é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho que Paulo anuncia não é o Evangelho da prosperidade. O Evangelho que diz que tudo vai bem, basta simplesmente você se entregar a Cristo, ou entrar numa igreja, ou entrar num lugar e pare de sofrer. Hoje nós vemos aparecer no meio cristão um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo Jesus, um falso evangelho, o evangelho da prosperidade, um evangelho que diz que você nunca passará por problemas, dificuldades, e a experiência da nossa vida nos mostra que mesmo inseridos em meio ao evangelho, passamos por problemas, sentimos dores, perdemos pessoas que nós amamos, por essa situação sofremos. Nós temos atravessado dias em que o evangelho que tem sido pregado não é o evangelho da cruz. Esse evangelho, ele promete coisas, mas faz com que pessoas se esqueçam do contexto, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse evangelho falso, ele apresenta um sucesso sem renúncia. Esse evangelho faz com que o homem seja o centro do universo e não Deus. Esse evangelho que não é verdadeiro, ele faz com que pessoas acreditem que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós queremos. Esse falso evangelho faz com que nós nos tornemos crianças mimadas. Nesse evangelho, parece que Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. O evangelho da prosperidade é um falso evangelho.
ele troca a cruz pelo dinheiro, ele troca a salvação pelo sucesso. O evangelho da prosperidade é popular, mas não é verdadeiro. Ele atrai multidões, mas ele não reconcilia o homem com Deus. Ele não faz com que o ser humano entenda o seu maior mal, que é o pecado que habita dentro dele. Esse falso evangelho, ele produz entusiasmo, mas não alivia a consciência da culpa que tanto nos aflige. Segundo momento, ou em segundo lugar, o que não é o evangelho? O evangelho não é uma fábrica que se centraliza em milagres e prodígios. Pessoas tentam resumir o evangelho como simplesmente curas, prodígios e milagres. Há muitos que pregam o evangelho apenas para aliviar a dor do corpo e não para salvar a enfermidade das nossas almas. Pregam a cura somente e não o arrependimento. Milagres e não a fé salvadora. É um evangelho de reivindicação de direitos, que nunca leva o ser humano ao arrependimento e à mudança de vida. Meus irmãos, precisamos sim de afirmar com toda a nossa convicção que Deus realiza milagres, que Deus promove prodígios, pois Ele é o mesmo. Ele jamais abriu mão do seu poder. Porém, o evangelho não é simplesmente constituído apenas de milagres. Milagre em si não é capaz de converter pecadores. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso através da pregação do verdadeiro evangelho. Do evangelho que Paulo diz que ele não se envergonha, por ser o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como ele diz no versículo 16. Entenda uma coisa, meus irmãos. Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviar a dor do seu corpo, do meu corpo. Ele veio para salvar o homem do pecado e da ira vindoura, daquilo que nós não poderíamos nos salvar, daquilo que nós não poderíamos pagar para termos. Entenda uma coisa: o Evangelho que é verdadeiro, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo diz, em primeiro lugar, ele tem poder irresistível. É o que Paulo está dizendo no versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, Ele pode transformar a sua vida, a minha vida. Ele tem transformado a sua vida, Ele tem transformado a minha vida. Ninguém pode se envergonhar daquilo que é poderoso. Geralmente, quando você conhece alguém que tem um certo status, você se alegra, você se sente orgulhoso. Olha, eu conheço fulano. Meus irmãos, nós deveríamos todos os dias bater no nosso peito e dizer: esse Evangelho, realmente, eu não me envergonho dele, porque foi ele que me tirou das trevas. Ninguém precisa ficar constrangido quando tem posse de algo que é poderoso. O Evangelho entra em todas as culturas e quebra o muro de toda a separação entre os povos. O Evangelho tem o poder de fazer com que o homem reconheça o seu maior problema, que é o pecado. O Evangelho tem o poder de fazer com que o homem reconheça que ele não é nada.
Este Evangelho um dia penetrou no mais íntimo do seu ser e conquistou todos os dias, ou a cada dia, um de vocês, assim como foi comigo. Em segundo lugar, o Evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador do seu mais terrível pecado. Não há nada nesse mundo que faça com que o homem tenha consciência dos seus piores zelos, a não ser o Evangelho. Há poderes que destroem, como a bomba atômica que sepultou cidades em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. O Evangelho, porém, é o poder de Deus, não para a destruição, mas para a salvação. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador fora do Evangelho. O Evangelho é Deus amando o pecador. O Evangelho é Deus se fazendo homem, se aproximando do mais vil pecador. O Evangelho é o justo perdoando o culpado. O Evangelho é a porta do céu se escancarando para o pior perdido desse mundo. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, meus irmãos, é a vida sendo oferecida aos mortos em seus delitos e pecados, como Paulo diz, que todos nós estávamos mortos em delitos e pecado, e Cristo, e Deus, por ser riquíssimo em misericórdia, nos amou, que nos fez ressuscitar com Cristo Jesus. Esse é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho que tira o homem lá do seu pior estado de morte. O Evangelho é o poder que consegue tirar o homem das trevas e transportar para o reino do seu Filho amado. O Evangelho, meus irmãos, livra o homem da condenação e dá a ele salvação. O Evangelho livra o homem, tira o homem das trevas e o transporta para o reino da luz. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que está perdido nesse mundo. Não há nenhum outro poder que pode restaurar aquele que está caído, quebrado, desconstruído no seu ser, a não ser o Evangelho. É esse Evangelho que um dia alcançou a minha vida e a sua vida. É esse Evangelho que Paulo, escrevendo aos Romanos, a uma sociedade altamente confusa, apegada a vários valores, ele vira para aqueles que estão ouvindo esse Evangelho e ele diz: olha, eu não me envergonho de pregar esse Evangelho, porque ele é o poder. E a pergunta é: poder de quem? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, meus irmãos, não é simplesmente uma boa escolha que fizemos. O Evangelho não é uma modinha que nós abraçamos. O Evangelho não é uma filosofia de vida que muda a minha ética. O Evangelho é o poder de Deus que faz com que eu entenda que um dia eu estava morto em delitos e pecados e Deus, através desse Evangelho, trouxe vida para mim e para você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que nos alcançou não foi algo fraco, mas poderoso. É por isso e muito mais que você nunca deve se envergonhar desse Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo diz que ele é o poder de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, rica e abundantemente, e que esse verdadeiro Evangelho ele possa
saltar dentro do seu coração. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por essa meditação, Deus, tão breve. Entendermos o que é o Evangelho. O Evangelho não é simplesmente a manifestação dos meus desejos e das minhas vontades. O Evangelho não é simplesmente a mudança do meu corpo, mas o Evangelho é o poder de Deus, que um dia me convenceu que eu era pecador, que eu precisava de perdão, de arrependimento e de confissão de pecados. Obrigado porque esse Evangelho um dia nos chamou graciosamente, poderosamente. Obrigado, Deus, porque esse Evangelho um dia tirou muitos do lamaçal do pecado, perdidos, ó Deus, nesse mundo. Obrigado porque esse Evangelho, ó Deus, ecoou em nossos ouvidos, gritou mais alto do que as nossas aventuras da vida. Obrigado porque esse Evangelho se manifestou em Cristo Jesus, se fazendo homem, habitando nessa terra, morrendo em nosso lugar. Obrigado, Pai, porque um dia fomos alcançados pelo verdadeiro Evangelho. Assim nos rendemos a Ele, em nome de Jesus. Amém e amém.